E aí? Opa, tá aqui. Viu o helicóptero ali? Será que ele vai devolver rápido, né? É isso que dá ficar emprestando coisa pra esses caras aí, né? Não empreste o helicóptero, hein? Se você tiver helicóptero, não empreste pra qualquer um. For... Sejam bem-vindos. Este é mais um vídeo aqui no nosso canal Sob Demanda. Hoje comecei de uma forma bem inusitada, né? Enfim, espero que vocês todos estejam bem. Estamos aqui novamente no nosso set aberto aqui no Parque da Cidade. Hoje tá legal porque é um domingão à tarde e tá cheio, né? Então tem gente pra tudo quanto é lado, né? Isso é bem legal. Bom, uma coisa também que eu esqueço de falar, né? Se você gosta dos vídeos aí, tá gostando, né? Não esquece de curtir, de compartilhar. Eu acho que tá de ponta cabeça, né? É isso aí? Nossa, cara, tava de ponta cabeça, me parece ali, né? Eu acho que tava de ponta cabeça. Não tem problema não. O que importa é o conteúdo, a forma a gente adapta. Sejam bem-vindos a mais um canal do nosso Sob Demanda. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar. É uma coisa que eu sempre esqueço de falar. E inscrevam-se aí, por gentileza, né? Se você gostar do nosso conteúdo, inscrevam aí. Tô precisando chegar aos 1000 inscritos aí, estamos nessa pegada. Olha que bonitinho aqui, você viu? Tem uns passarinhos bem estranhos ali, que estão um biquinho. Eu preciso saber o nome desse bicho aí. Ele tem um bico, parece um canudinho assim, cara, né? E é muito interessante, muito curioso, porque há muitos anos mesmo, quando eu morava na Ponte Grande, tinha um bairro aqui de Mogi das Cruzes. Eu sei que não é de Mogi das Cruzes, talvez você não conheça, mas em Mogi das Cruzes tem um bairro chamado Ponte Grande, e eu passava na ponte quando eu ia pra escola. Isso aí nos anos 90, 97, 98. E eu cheguei a descer lá com o meu falecido pai Pedro, né, há muitos anos atrás. E aí eu vi assim um furo na terra, assim, de uns bichinhos. E, aliás, que eu não sabia o que era, né? Eu falei, o que fica enfiando isso aqui? Parecia que você pegou uma vareta, assim, daquelas, por exemplo, de bicicleta, aquele aro de bicicleta e enfiou, uma coisa assim. Eu falei, que negócio é esse? Aí depois que eu fui ver que tinha um bichinho com um bico bem fino, assim, que é parecido com esses daqui. Não são esses, tá? Não são esses pássaros, mas é muito parecido com eles. Aí eu fui ver o bendito bichinho e falei, nossa, isso me intrigou durante muito tempo. Eu perguntei pro meu pai lá, pros tios a quem a gente foi lá, os senhores lá que também faleceram. Na época eu perguntei o que era, eles não souberam explicar. Não é que eu me lembre. E mistérios resolvidos, né? Hoje a gente vai falar sobre a ilusão da igualdade. Quer dizer, do meu ponto de vista, muitos tipos de igualdade são ilusórios, né? Lógico que assim, igualdade ela abrange uma gama de opiniões, de conceitos, de questões muito não só imensa no sentido quantitativo, mas também bem facetado em camadas no sentido qualitativo também na nossa sociedade, né? Porque tem uma diferença, por exemplo, se você fala, dá um exemplo aí de um contador, um cara trabalha no RH de uma empresa, né? As condições de trabalho que ele tem numa empresa pequena e numa empresa grande, ou de um operário, a gente não usa muito esse termo mais, né? Ele está um tanto politizado em alguns nichos, mas vamos dizer aí que hoje seria um auxiliar de produção, né? Aliás, o operário ele tem que seria um operador, né? Se for um operador de máquina específica, ele tem um nome lá, né? Operador de máquina, não sei, A, B, C, D, as classes dele que ele tem, enfim. Né? Mas esse tipo de cara que trabalha numa empresa e em outra, por exemplo, né? Eles recebem igualmente, eles têm condições iguais de trabalho, né? A segurança de trabalho é similar para eles todos. Ou se a gente for falar, por exemplo, de mercado, né? A vaga que se abre numa loja específica, ela serve para homem, serve para mulher, serve para os dois, né? Quais são os privilégios? E a gente vai pleonasmizando, a gente vai indo, né? E aí a gente ir indo, muitas coisas são colocadas. E aí a gente entra na questão, até se a gente for falar desse tipo de pássaro que eu falei, né? Olha a graça dele, ele tem uma graça que é esse bico super fino, que causa aquele buraco bem curioso na terra, que muitos outros pássaros não têm, né? Um pombo não consegue fazer aquilo, uma águia, um falcão também não consegue fazer aquilo, mas esse bichinho consegue fazer aquilo ali, né? Aí você vai pegar, sei lá, o próprio pombo mesmo, que é um bicho sem graça, tem gente que não gosta de pombo porque transmite doença, tá? Você um monte de coisa transmite doença, né? O celular, dinheiro, a blusa, enfim, né? O cachorro, tudo transmite doença, né? Mas tem gente que realmente não gosta de pombo, né?
O pombo mesmo, que tem lá a função, vamos dizer, a função social dele, que está ali nas praças ali comendo restos, né? Algumas pessoas se propõem a alimentar o pombo, né? E tem aquela frase, não alimente o pombo. Né? Mas ele é diferente dos outros bichos, né? Diferente de um cachorro, né? Diferente de um gato e por aí vai. E por que muitas pessoas querem muito falar de igualdade? A gente vai entrar agora, claro, um pouco nesse escopo mais sociológico, sendo que assim, a igualdade ela tem limite e ainda dentro dos seus limites, ela precisa ainda preencher alguns tipos de requisitos bem específicos para as pessoas, né? Se você trabalha numa empresa, você sabe muito bem que tem homens e mulheres fazendo a mesma função, né? A função de carregar mais peso, isso eu sei também porque eu trabalhei em empresas onde trabalhei como auxiliar de produção, né? Na parte da produção ali, né? E cara, para pegar as coisas mais pesadas eram os homens para fazer isso. Sempre foram os homens, né? Agora, se for uma coisa um pouco mais delicada, por exemplo, ajeitar uma sala de uma forma que o cunho seja abranger uma estética, os homens não eram chamados, por exemplo, né? Costumeiramente não seriam chamados, por exemplo, vou organizar isso aqui e, lógico, não precisa levantar peso nenhum, né? As mulheres fazem isso muito melhor que nós, que a maioria de nós, pelo menos, né? Se você colocar eu e mais 3 caras iguais a mim para arrumar algum tipo de sala e colocar uma mulher tipo a minha mãe, que já tem mais de 60 anos, ela vai arrumar melhor que nós, cara. E mais rápido. Tá entendendo? Então, assim, dentro de certos parâmetros de igualdade, as diferenças prevalecem, né? E aí a gente é qualificado também pelas diferenças, essas nuances que existem. Quando a gente fala de direito, é óbvio que a parada vai mais, dá para fazer um vídeo de 1 hora aí, lógico, chamar um especialista em direito trabalhista, um especialista em direito civil, né, especialista em direito familiar, né, aí lógico, tem alguns pontos de correspondência. Você está falando de direito familiar, por exemplo, né, a gente sabe que mesmo que entre pai e mãe, né, os dois tenham ali equivalências em trabalho, em postura, e um juiz analisa ali que os dois são equivalentes, todo mundo sabe que, em geral, a predileção para a criança ficar em havido divórcio e tal, né, se separarem ali e tiverem um ou 2 ou mais filhos, né, é com a mulher, né? Mesmo que eles tenham, e muitas vezes mesmo o pai tendo uma condição financeira melhor. E mesmo que e às vezes até vira um ponto. É porque pro homem, cara, dá pra fazer vídeo sobre isso, né? E aí seria uma temática mais linha Red Pill aí, né? MGTOW, etc. Porque ainda assim é um ponto. Olha o cachorrinho ali, né? Tá cheio de lama, né? Enfim, bem peculiar, né? Se todos os cachorros fossem iguais, né? Como é que seria? Esse aqui seria só mais um, né? Então, um ponto aí que a diferença ganha. Mas voltando, ainda assim, vira um ponto contra o homem, por quê? Porque, como pela natureza a gente sabe que as crianças em geral estão mais ligadas à mãe, né, nessa fase de crescimento, o homem ser mais abastado vai ajudar financeiramente a mãe, né? Então tem esse ponto aí. Mesmo que ele pleiteie o mesmo direito para cuidar das crianças, né? Que já estão desmamadas, no caso. Porque se a criança estiver mamando no peito, não tem como. Aí é indiscutível, né? Mas aqui o lance aqui é falar não de justiças específicas, mas de diferenças, diferenças que nós temos, certo? Né? Se você olhar para o meu fenótipo, por exemplo, meu cabelo, né? Meu cabelo tem bastante cabelo branco aqui. Tem gente bem mais velha que eu que não tem cabelo branco, né? Tem gente com 50 e poucos anos, eu tenho 35, mas tem gente com 50 e poucos anos que ainda não tem cabelo branco. E tem gente mais nova que eu, que tem mais ou menos a mesma quantidade, ou às vezes até um pouco mais de cabelo branco do que eu. E tem muitos caras aí que já estão careca, mais novos que eu, inclusive, né? E por aí vai. Então, o lance não é tanto falar sobre... eu acho que o problema não é sermos iguais e lutar por igualdades que são justas. Por exemplo, as pessoas que trabalham na mesma função, elas têm que receber na carteira o mesmo valor, porque estão fazendo a mesma função, ponto, né? Pessoas que
Por exemplo, se você vai para quem frequenta academia, não sei muito bem a dinâmica de academia, mas o pessoal que usa ali um aparelho Y lá, né? Os caras, ele não pode ficar ali, sei lá, 2, 3 horas. Ele faz lá os exercícios dele, né? As sessões, 2, 3, 5 sessões, e depois ele sai porque outra pessoa vai utilizar, né? Você que faz academia, você pode explicar melhor para mim aí, né? E por aí vai. Tem muitas coisas que na verdade, assim, as diferenças acabam complementando para que nós entendamos melhor os outros, né? E que a igualdade ela seja uma questão mais virtual, ou seja, a igualdade ela é em alguns pontos, como eu falei do salário, porque assim, é impossível todo mundo fazer exatamente a mesma coisa, você não vai fazer sempre exatamente a mesma coisa, alguém sempre vai ser designado, né, entre 4, 5, 6 funcionários, por exemplo, a fazer coisas um pouco diferentes, ou dentre os seus irmãos, outra coisa também, dentro de uma família, né, é impossível você ser igual ao seu irmão, mesmo que você seja gêmeo, né, se você tem 1 ou 2 irmãos gêmeos, cada um vai ter um sonho, né, se os 3, sei lá, encasquetarem para virar jogadores de futebol, pode ser uma coincidência, né, tem até aquele documentário muito interessante, dos gêmeos que se descobriram ao longo dos anos e tal, que aí eles perceberam que eles tinham um monte de similaridades. Eu esqueci o nome do bendito documentário, né? Mas quem sabe comenta aí nos comentários, que é uma coisa muito louca, muito interessante, né? Que eles foram separados e se encontraram super coincidentemente. Na verdade, um encontrou com o outro, né? Que é uma coincidência assim brutal. O negócio é fantástico, 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 né? E aí você vê os 3 juntos, eles ficaram durante muito tempo parecendo que eram 3 iguais. Quando você vai ver a vida deles a posteriori, é muito diferente, né? Porque eu vou dar um spoiler aqui, mas é história, tá? Então, tipo, não é bem spoiler, porque se você ler isso, dependendo do comentário, isso vai acontecer. Tipo, acho que vivia meio separado lá, o outro cometeu suicídio, e outro... Cada um tinha uma vocação depois, né? Eles tinham vocações diferentes. Então, nem assim, por mais que eles eram iguais, você vê eles falando ali coisas exatamente iguais, né? Coisas impressionantemente idênticas, mas são pessoas diferentes. E o que complementava os 3 foi eles terem se encontrado e o amor entre eles, o amor fraterno, né? Isso é muito interessante. Mas voltando para essa questão, né, de igualdade, excesso de igualdade e tal, não sei o quê, né? A igualdade ela tem que ser virtual, ela não pode ser imposta, né? Então esse negócio também de a gente ficar... Da gente não, que não é muito minha praia, mas as pessoas ficarem em excesso falando que todo mundo é igual em tudo, não sei o quê, isso causa até desigualdade. E quando você parte até para alguns tipos de políticas que são pedidas, as pessoas pedem tanto para ser igual por algum tipo de característica, que essa petição de igualdade, até alguns tipos de ações, faz com que elas tenham alguns tipos de privilégios, né, de privilégios. E esses privilégios, em dada medida, acaba prejudicando outras pessoas, né? Aí tem a questão histórica A, questão histórica B, questão histórica C. São assuntos muito polêmicos, né? Acho que todo mundo, a indireta aqui, que alguém já deve ter captado em alguma escala. Eu não vou entrar especificamente nesse assunto. O negócio é a gente questionar mesmo, né? E aí você percebe, e até não caracterizando de uma forma específica nisso, né? Deixando as coisas tudo acinzentada, eu acho que ajuda a gente a raciocinar melhor, porque senão a emoção sobe para a cabeça das pessoas e todo mundo começa a se alegrar. Então, quando você começa a analisar, a igualdade tem que ser presente, né? Tem que ser no presente, tem que ser baseado no presente, né? Não necessariamente no passado, né? Tem que ser daqui para frente, porque feliz ou infelizmente, né? Lamentavelmente ou não, as pessoas não têm a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano, né? Se nasceu com uma condição muito pouca financeiramente falando, né? Média alta, super alta e mais alta, etc e tal. A vida é assim. E aí, claro, cada um tem uma visão, tem gente que vai discordar de mim veementemente, tem gente que vai, talvez até me xingar, pode me xingar, fica à vontade aí se quiser xingar no comentário, né? E tem gente que vai fazer questão de não entender o que eu quero dizer, né? E tem gente que vai entender, discordar respeitosamente, tem gente que eu acho que vai concordar comigo também, pelo menos em boa parte do que eu estou falando, né? As diferenças são complementares, a gente precisa das diferenças, né? Até porque o excesso de imposição de igualdade, ela acaba fazendo com que as coisas sejam injustas. E até voltando, por exemplo, para aquele lance de em local onde, por exemplo, tem vários homens ali num trabalho, e aí tem uma caixa bem grande ali,
onde precisam... Tem homens e mulheres no mesmo recinto, sei lá, num estoque, né? E aí precisa levantar uma caixa lá de 50 quilos, né? O que seria mais adequado, né? Tipo, lógico que 3 mulheres talvez conseguissem com razoável facilidade, né? Mas às vezes geralmente os dois homens vão se propor mais a fazer isso do que as 3 mulheres, ou se forem 2 mulheres, e 2 homens, geralmente os 2 homens vão fazer isso melhor. Por quê? A gente sabe que os homens têm maior força física, por exemplo, né? E as mulheres têm outras habilidades, como eu falei, por exemplo, a questão de organização, etc e tal, né? E outras coisas também, né, que diferenciam bastante a gente, que é o grau de escolaridade, né? Porque o grau de escolaridade, mais do que o grau de escolaridade, é a prova de conhecimento, né? Porque eu conversei muitas vezes com muita gente que tinha feito faculdade e que não sabia, às vezes, coisas que eram básicas da própria área. E aí você fica meio... Caramba, que curioso, né? E aí você percebe que faculdade também não quer dizer tanta coisa, né? E como diria a letra de rap, né? A realidade é cruel, velho. A realidade é cruel, irmão. Mas é isso, né? Eu acho que as diferenças são complementares e a forçação de igualdade é prejudicial. Acho que esse é o ponto que eu queria abordar, tem muita coisa pra gente falar, provavelmente esse assunto vai voltar mais pra frente, talvez tenha mais pessoas neste canal para falar sobre isso comigo, a gente pode colocar pautas específicas para as pessoas terem respostas mais objetivas também, para a gente não ficar falando assim tão a esmo, porque a ideia também aqui é a gente falar, né, e colocar aí algumas questões à baila pra gente ir raciocinando juntos, beleza? Eu acho que é isso, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Sob Demanda, espero que vocês fiquem bem, não se esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal sobretudo, tá? Fiquem com Deus, um beijo na sua bela alma, esse é o canal Sob Demanda, tamo junto e é só o começo.